Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. O relato de hoje é especial. Chegou para mim de um jeito diferente. Dessa vez, não foi a vítima que escreveu, foi um pai de santo. Um senhor que trabalha com desfazimento de trabalhos há mais de 40 anos. Um homem que já viu de tudo, que já colocou a mão em coisas que a maioria das pessoas não aguentaria nem ouvir falar. Ele me enviou 3 casos, os 3 piores casos que ele já enfrentou na vida dele. Casos que, segundo as próprias palavras dele, tiraram o sono por semanas. Ele pediu para preservar a identidade, tanto a dele quanto a das pessoas envolvidas. E eu vou contar com as palavras dele, do jeito que ele passou. Eu preciso avisar que essas histórias são realmente pesadas. E se você é sensível a esse tipo de conteúdo, fica o aviso. Mas, se você quer entender até onde a maldade humana pode ir quando se junta com a magia negra, vem comigo. O trabalho no cemitério. Nos meus 40 anos de terreiro, poucos casos me marcaram como esse. Uma mulher chegou até mim carregada nos braços do marido. Ela não andava, não comia, não dormia. Os médicos não achavam nada. Ela estava definhando, murchando dia após dia. E ninguém sabia o porquê. Quando eu bati os búzios, meu sangue gelou. Alguém tinha feito o pior trabalho que existe. Um trabalho de cemitério, com o nome dela, feito em cima de uma cova. Tinham enterrado o nome dela junto com um morto, pedindo que a vida dela fosse embora junto com aquela alma. É o que a gente chama de trabalho de morte. Não é para separar, não é para dar azar, é para matar, para levar a pessoa para o outro lado. Descobri que quem tinha mandado fazer era a própria cunhada dela. Uma inveja antiga, uma disputa de herança na família. A cunhada tinha ido a alguém sem escrúpulos, pagou caro e mandando tirar a vida daquela mulher para ficar com a parte da herança dela. O trabalho estava avançado, a mulher já tinha um pé do outro lado. Eu disse ao marido que a gente ia ter que lutar, e lutar feio, porque o que estava puxando ela era muito forte. Foram noites de trabalho pesado. Eu tive que fazer uma troca, devolver aquela energia de morte para a origem dela, quebrar o elo que prendia o nome dela àquela cova. Teve momentos em que eu senti a casa inteira gelar, as velas apagarem sozinhas, uma pressão no ar que quase me derrubou, mas a gente venceu. Aos poucos, a mulher voltou a comer, a andar e a viver. Levou meses, mas ela se recuperou por completo. E a cunhada? Não vou entrar em detalhes do que aconteceu com ela. Só digo que quando um trabalho de morte é revertido, ele precisa de um lugar para ir. E ele volta para quem mandou. Foi um dos casos que mais me marcou, porque eu vi de perto até onde o ser humano é capaz de ir por dinheiro. Um trabalho de cemitério com o nome enterrado numa cova para tirar a vida de uma mulher. E o motivo? Herança. Isso é o que o pai de santo chama de trabalho de morte, e é o pior que existe. O que me arrepia é ele dizer até onde o ser humano vai por dinheiro. Não foi a magia que assustou, foi a maldade humana por trás dela. Vamos para o próximo caso. A criança que não era mais ela. Esse caso me marcou porque envolvia uma criança, e quando envolve criança, dói diferente. Um casal me procurou desesperado.
A filha deles, de 6 anos, tinha mudado completamente. Uma menina que era doce, alegre, carinhosa e de repente virou agressiva. Falava coisas que uma criança não teria como saber. Tinha uma força que não era normal para a idade dela. Ela olhava para os pais com um ódio que não era dela. Os pais tinham passado por médico, psicólogo, psiquiatra. Ninguém explicava. Foi quando uma vizinha falou de mim. Quando eu vi aquela menina, eu soube na hora. Aquilo não era doença. Tinha uma entidade pegada nela e não tinha chegado ali por acaso. Alguém tinha colocado. Bati os búzios e a coisa se revelou. Uma mulher, ex-namorada do pai da criança, tinha feito um trabalho por vingança. Ela não conseguiu destruir o casal diretamente, então fez a coisa mais cruel que existe. Direcionou uma entidade para uma criança, para que os pais vivessem o inferno de ver a própria filha se transformar em algo que eles não reconheciam. Ela queria que o casamento desmoronasse com o peso daquilo. Queria que os pais se culpassem, se destruíssem ou se separassem, vendo a filha sofrer. O desfazimento numa criança é a coisa mais delicada que existe. Você não pode ser bruto, porque tem um inocente no meio. Eu trabalhei com muito cuidado, por vários dias, para retirar aquela entidade sem machucar a menina. Teve um momento, no meio do trabalho, em que a menina falou com uma voz que não era dela, me ameaçando, dizendo que não iria sair. Os pais quase desistiram de tanto medo, mas eu segurei firme. No último dia, a menina teve como que uma convulsão leve, chorou muito e depois adormeceu. Quando acordou, era ela de novo, a menininha doce, perguntando pela mãe, sem se lembrar de nada do que tinha acontecido. Aquela entidade tinha ido embora e a família foi salva, mas eu nunca vou esquecer o olhar daquela criança, quando a coisa ainda estava nela. Não era o olhar de uma criança, era o olhar de algo muito antigo. Isso é uma crueldade de outro nível. O pai de santo fala que a menina falou com uma voz que não era dela, ameaçando durante o desfazimento. E reparem na sensibilidade dele. Desfazer trabalho numa criança é a coisa mais delicada que existe, porque tem um inocente no meio. Felizmente, ele conseguiu salvar aquela família. O último caso, e esse é o que ele diz que mais tirou o sono dele: o trabalho que ele não quis fazer. Em 40 anos, eu já recusei muitos pedidos, porque a minha função é desfazer o mal, nunca fazer. Mas esse caso é diferente, porque foi o pedido mais perturbador que já me fizeram, e eu preciso contar como um alerta. Um homem bem vestido, de dinheiro, chegou no meu terreiro. Educado, calmo, de fala mansa, sentou na minha frente e com a maior tranquilidade do mundo me pediu para fazer um trabalho para destruir a família inteira. Não uma pessoa, uma família inteira. Ele me contou, sem nenhuma emoção, que queria que um sócio dele, a esposa desse sócio e os filhos fossem apagados. Ele usou essa palavra, apagados, como se fossem números numa planilha. O motivo era uma disputa de negócios. Esse homem queria assumir tudo e a família do sócio era o obstáculo. Ele me ofereceu uma quantia absurda de dinheiro, mais do que eu ganho em anos.
Eu senti o mal em estado puro, sentado na minha frente. E eu recusei. Disse que eu não faço esse tipo de coisa, que na minha casa é luz, não é trevas. Ele não gritou, não se alertou, só me olhou friamente, se levantou e disse: "Então eu encontro quem faça", e foi embora. Aquilo me tirou o sono por semanas, porque eu sabia que ele ia encontrar alguém sem escrúpulos. E não tinha como eu avisar aquela família, porque eu nem sabia quem eram. Meses depois, o destino me trouxe a resposta. Uma mulher me procurou, desesperada, contando que a família dela estava sendo destruída por uma sequência de tragédias absurdas, acidentes, doenças, ruína, tudo ao mesmo tempo. Quando ela me contou que o marido dela tinha um sócio em disputa, meu sangue gelou. Era a família do relato daquele homem. O destino tinha trazido a vítima até mim, e dessa vez eu pude agir. Reverti o trabalho, protegi a família, devolvi aquela maldade para a origem dela. O tal homem de dinheiro perdeu tudo pouco tempo depois. A ruína que ele mandou para a família do sócio encontrou o caminho de volta para ele, como sempre encontra. E a família que ele quis destruir está viva e bem até hoje. Foi o caso que mais me marcou em 40 anos, porque me mostrou duas coisas: o quanto o ser humano é capaz de ser mau e o quanto a justiça divina, ainda que demore, nunca falha. O homem pediu para apagar a família toda por causa de dinheiro, e o pai de santo recusou, mas o destino trouxe a mesma família até ele meses depois. E dessa vez, ele pôde salvar. Esses 3 casos que o pai de santo compartilhou têm uma coisa em comum. Em todos, a magia negra foi só a ferramenta. O verdadeiro monstro era a maldade humana, inveja de herança, vingança de um relacionamento e ganância de negócios. E em todas, a mesma verdade se repetiu. O mal que se manda encontra o caminho de volta para quem mandou. A cunhada, a ex-namorada e o homem de negócios. Todos pagaram pelo que fizeram. Eu agradeço a esse pai de santo por compartilhar esses casos com a gente. Ele fez questão de dizer que conta isso não para assustar, mas para alertar, para as pessoas saibam que essas coisas existem e que existe também proteção e desfazimento, e que existe luz, mesmo nas situações mais escuras. Se você já passou por algo assim ou conhece alguém que passou, conta para nós aqui nos comentários. E se essas histórias te tocaram, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento também é proteção. Te inscreve no canal, ativa o sininho e eu te encontro aqui no próximo vídeo.